Você assistiu Os Novos Mutantes? Não? Não se preocupa, porque esse filme foi péssimo. Vamos saber mais sobre alguns mutantes reais e sem efeitos especiais ruins. Me acompanha nessa jornada pela história enquanto a gente ouve algumas histórias inspiradoras e conhece corpos surpreendentes. Aqui estão pessoas nascidas com mutações inacreditáveis. Paquidermatologia. Você pode não reconhecer o nome Joseph Merrick, mas aposto que já ouviu falar do Homem-Elefante. O filme de 1980 conta a história de um bondoso médico vitoriano que resgata um homem desfigurado do abuso. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Baseado em uma história real, quando Joseph nasceu em 1862 em Leicester, na Inglaterra, ele parecia completamente normal. Mas conforme ele crescia, também cresciam grandes protuberâncias cinzas em seu corpo. A família de Joseph acreditava que sua condição era causada pelo medo de sua mãe de um elefante de parque de diversões enquanto ela estava grávida dele, uma crença que Joseph manteve por toda a sua vida. A ideia de que o desenvolvimento de uma criança não nascida poderia ser afetado de maneiras notavelmente específicas, refletindo experiências incomuns pelas quais a mãe passou, era chamada de impressão materna. Sob essa teoria um pouco maluca, uma mulher grávida assustada por um sapo, por exemplo, poderia ter um bebê com dedos dos pés palmados. Embora fosse uma crença comum na época, ela foi totalmente desacreditada pela ciência moderna. Mesmo assim, não se sabe qual era a verdadeira condição de Joseph. Profissionais modernos sugeriram a síndrome de Proteus, um distúrbio que causa crescimento desigual de ossos, pele e gordura. Outros teorizaram que era neurofibromatose, um gene defeituoso que causa o crescimento de tumores. Alguns até acreditam que possam ter sido ambos. Sem outras formas de ganhar a vida, Merrick começou a se exibir no East End de Londres. Curiosos estudantes de medicina o visitavam com frequência, e foi assim que Merrick conheceu Frederick Treves, um profissional médico que se interessou particularmente por ele. Embora o filme o retrate como bondoso, a história mostra que Frederick tinha pouca simpatia por Merrick. Frederick descreveu Joseph como, entre aspas, o exemplar mais repugnante da humanidade que eu já vi. E depois que Merrick morreu, Frederick preservou seu esqueleto para estudo. Merrick era muito mais forte e determinado do que Frederick ou Hollywood lhe deram crédito. Depois de trabalhar para o empresário Tom Norman por 22 meses, Merrick ganhou 50 libras. Isso era um salário maior do que o do seu gerente e cerca de um ano de renda para uma família da classe trabalhadora na época. Merrick também não gostava de ser examinado por Frederick ou por outros médicos, dizendo que se sentia como um animal em um mercado de gado. Vale lembrar que Joseph era um homem inteligente e pensativo. Um de seus poemas comoventes diz: "É verdade, minha forma é algo estranho, mas culpar-me é culpar a Deus. Se eu pudesse me criar de novo, não falharia em te agradar." Juba dourada. Sabe quando você acorda, olha no espelho e sabe que vai ser um daqueles dias em que o cabelo tá péssimo? Imagine como deve ter sido para Stefan Bibrowski. Nascido na Polônia em 1890, Stefan tinha uma condição conhecida como hipertricose. Isso fazia com que pelos dourados crescessem por todo o seu corpo. O pelo em seu rosto chegava a impressionantes 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros no resto do corpo. Os únicos lugares sem pelos eram as palmas das mãos e as solas dos pés. Muitas histórias sobre Stefan surgiram durante sua vida, mas elas podem não ser completamente verdadeiras. Por exemplo, foi afirmado que a mãe de Stefan acreditava que ele nasceu com a condição porque ela viu seu pai ser dilacerado até a morte por um leão de circo enquanto estava grávida dele. Tá aí ela de novo, a persistente impressão materna. Stefan se mudou para os Estados Unidos e trabalhou no circo de Coney Island como ginasta, onde foi apelidado de Lionel, o homem com cara de leão. Dizem que Stefan tinha orgulho de seus cabelos dourados. De acordo com uma história, quando houve um incêndio em um hotel onde ele estava hospedado, Stefan foi o primeiro a sair. Aparentemente, ele estava aterrorizado de que o fogo pudesse queimar seu cabelo e deixá-lo apenas um homem comum. Muita gente presumia que ele era uma fera selvagem, mas Stefan era inteligente. Ele gostava de falar com o público e sabia falar 5 idiomas. Ele permitia que as pessoas se aproximassem dele para mostrar a elas que não era um monstro, como muitos imaginavam. Infelizmente, pessoas com essa condição enfrentaram muito preconceito ao longo da história. Uma história
conhecida é a de Král Faríny, que excursionou pela América do Norte e Europa como atração de circo durante o final do século XIX. Seus promotores afirmam que ela havia sido capturada e levada das selvas do Sião, hoje Tailândia, e que ela pertencia a uma tribo de elos perdidos entre humanos e macacos. A realidade é que a hipertricose não pode ser curada e ainda afeta pessoas hoje em dia, mas tratamentos estéticos avançaram para que os efeitos da condição possam ser amenizados, se a pessoa assim quiser. E por falar em algo que eu quero, é que você clique nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Feito? Incrível! Agora bora continuar. O talento de Eck. Bom, eu posso dizer que eu já perdi as pernas depois de tomar umas e outras no bar aqui do meu bairro, mas esse próximo cara leva a coisa para um nível completamente diferente. Johnny Eck nasceu em Baltimore em 1911 com uma forma de síndrome de regressão caudal. Isso fez com que a parte inferior de sua coluna se desenvolvesse de forma normal, e como resultado, Johnny não tinha a parte inferior do tronco. Apesar disso, Johnny tinha boa saúde e aprendeu a andar com as mãos com apenas 1 ano de idade. Johnny trabalhou como artista de circo durante a década de 1930 e interpretou o Goonie Bird nos filmes do Tarzan. Só podia ser, né? E teve um pequeno papel em Freaks. Curiosamente, o irmão gêmeo dele, Robert, não sofria da condição, e eles usavam isso a seu favor. Em 1937, Johnny e Robert se uniram ao mágico Roger Raboid para fazer um show memorável. Robert se sentava em meio à multidão como qualquer outro espectador, mas durante o show ele começava a perturbar Raboid. Em dado momento, Raboid convidava o crítico teatral para subir ao palco. O mágico então vingativamente serrava Robert ao meio, mas usando um pouco de truque, Robert trocava de lugar com Johnny, que interpretava a metade superior do corpo. Uma pessoa com nanismo interpretava a metade inferior, escondida em calças especialmente projetadas. A lâmina descia, cortando o provocador ao meio. Uma vez livre daquele tronco incômodo, as pernas de repente se levantavam e corriam para longe. Johnny saltava da mesa e perseguia as pernas pelo palco, gritando: "Voltem, eu quero minhas pernas de volta", chegando a perseguir as pernas na plateia, muito para alegria e pro horror do público. Conforme o interesse do público por espetáculos de circo diminuía, os irmãos se viram sem negócios e voltaram para casa da família em Baltimore. Na década de 1980, Johnny estava desapontado com sua falta de riqueza após ter uma carreira tão longa. As coisas não melhoraram muito para os irmãos quando em 1987 os gêmeos foram roubados e agredidos em casa. Um dos assaltantes até sentou em cima de Johnny enquanto o outro pegava seus pertences. Nenhum dos irmãos se recuperou completamente do ocorrido e eles pararam de se apresentar e se tornaram reclusos. Mas não se sinta tão mal. Johnny uma vez comentou: "Se eu quiser ver aberrações, é só olhar pela janela." Nas alturas. Alcançar uma lata na prateleira mais alta do supermercado pode ser um desafio para alguns, mas para Robert Wadlow isso seria um problema pequeno. Robert nasceu em Alton, Illinois, nos Estados Unidos, em 1918, e como muitas crianças, ele cresceu rápido. Mas ao contrário da maioria das crianças, ele não parou de crescer. Mesmo quando criança, Robert cresceu rapidamente, chegando a mais de 1,83, e era tão forte que conseguia carregar seu pai escada acima como se ele fosse a criança. Aos 17 anos, Robert ultrapassou 2,40 m e se juntou ao circo Ringling Brothers, ganhando muita notoriedade. Ele até entrou para a loja local dos maçons com direito a um anel maçônico, provavelmente o maior anel maçônico já feito. Robert também detém o recorde de pés mais largos, com 47 centímetros. Suas mãos mediam 32,3 centímetros do pulso até a ponta do dedo médio. Provavelmente dava para colocar um filhote de cachorro em uma das luvas dele, dependendo da raça. Oh, que fofinho. A altura imponente de Robert foi causada por hiperplasia de sua glândula pituitária, que produzia um nível anormalmente alto de hormônios de crescimento. A condição é chamada de acromegalia, ou gigantismo, se a condição se desenvolver antes da puberdade. Apesar de todo esse glamour, a condição de Robert trouxe muitas dificuldades. Ele não tinha sensibilidade nos pés e nas pernas, o que causava problemas de mobilidade e muitas vezes precisava de apoio de uma bengala ou órtese. Foi essa dependência que acabou levando sua vida. Durante um desfile do Dia da Independência, Robert foi acometido por uma febre. Em seu tornozelo direito, uma bolha séptica se formou causada por uma órtese mal ajustada. Robert não conseguia sentir dor nas pernas, portanto não havia percebido a infecção. Apesar dos melhores esforços dos médicos, Robert morreu em 14 de julho de 1940, com apenas 22 anos. No momento de sua morte, Robert era e ainda é o ser humano mais alto que já viveu, medindo 2,70 m. Isso é tão alto quanto um elefante asiático
asiático. Seu caixão tinha 3,30 metros de comprimento, 81 centímetros de largura e 76 centímetros de profundidade, e exigiu 2 túmulos para ser enterrado. O Magneto da Malásia. O Magneto sempre foi o meu X-Men favorito. Com os poderes dele, daria pra voar num carrinho de compras, usar talheres sem as mãos, roubar bancos. Como assim? Eu nunca falei que eu ia ser um super-herói. Acho que isso significa que o próximo cara tem mais autodomínio do que eu. Conheça o malaio Liu Toulin, também conhecido como Senhor Magneto. Ele ganhou esse título devido à sua suposta habilidade de grudar 36 quilos de objetos metálicos em seu corpo sem nenhum adesivo. Liu não descobriu seus poderes até os 60 anos de idade, quando, enquanto trabalhava na construção, descobriu que suas ferramentas ficavam grudadas na sua pele. Mas como é que isso aí funciona? Você tá se perguntando. E não é mágica. E apesar do nome, também não é magnético. Se Liu fosse magnético, ele teria produzido um campo magnético. E até onde sabemos, nenhuma bússola ficou louca perto dele. Além disso, observe como Liu está sempre sem camisa. Isso não é porque ele gosta de se exibir, quer dizer, pode ser parte do motivo, mas a principal razão é porque Liu provavelmente tinha uma pele extra pegajosa que secreta níveis mais altos de sebo. O sebo é uma substância oleosa que todos os mamíferos exalam. Todo mundo consegue soprar em uma colher e grudar ela no nariz, ou deitar em um sofá de couro em um dia quente e ver a pele grudar no tecido. Mas no caso do Liu, esse processo era levado ao extremo, o que o torna mais um homem pegajoso do que um homem magnético. Eu acho mesmo que eles deviam chamá-lo de Senhor Grudento, se bem que não tem o mesmo impacto. Ao longo de sua vida, Liu se apresentou para causas beneficentes, como ajudar um lar para crianças com deficiência. Em 2008, aos 78 anos, Liu se prendeu a um ônibus e o puxou por cerca de 3 metros em menos de 1 minuto. Eu penso em fazer isso toda vez que meu ônibus fica preso no trânsito. Liu faleceu em 2013, aos 83 anos. Mas não se preocupe, o gene pegajoso sobrevive em Muhiblia Buljubasic da Bósnia e Etibar Eltiev da Geórgia, que usam seus poderes para salvar vidas e melhorar o planeta. Não, tô brincando, eles usam para grudar colheres neles mesmos. Condução de Slavica. Alguma vez algo surpreendente já te deixou chocado? E que tal uma surpresa tão chocante que entrega 20.000 volts? Eu não culpo você por achar que isso seria muito chocante. Afinal, Thomas Edison nos ensinou que apenas 6.600 volts são suficientes para fritar um elefante. Slavica Paikit, também conhecido como Biba Struia ou Biba Eletricidade, afirma resistir a altas voltagens sem sofrer danos. Até 20.000 volts, na verdade. Ele se tornou o homem mais rápido a aquecer uma xícara de água a 96 graus Celsius, usando seu corpo como corrente de aquecimento. E ele conseguiu fazer isso em apenas 1 minuto e 37 segundos. Um dos truques de Paikit é segurar 2 garfos metálicos em uma salsicha e enviar sua carga elétrica através deles, de maneira a cozinhá-la. Uau! Se eu pudesse cozinhar salsichas com as minhas próprias mãos, eu acho que eu não ia conseguir fazer mais nada. Slavica afirmou que ao liberar a eletricidade armazenada em seu corpo, ele consegue realizar eletroterapia para curar pacientes que sofrem de enxaquecas, problemas de sinusite e dores nas costas. Ele descobriu seu estranho talento quando puxou um fio elétrico aos 17 anos. O choque deveria tê-lo matado, mas Slavica não sentiu nada. Agora, com mais de 60 anos, Slavica está atualmente buscando um recorde mundial: resistir a mais de 1 milhão de volts. Sujeito bem elétrico, hein? Mas não há dúvida de que Slavica tem seus céticos que tentaram desacreditar suas afirmações. Uma teoria por trás da sua capacidade de tocar em fios elétricos é que ele usa uma bateria de corrente contínua que produz uma baixa voltagem. Ao alimentar linhas com baterias, qualquer pessoa poderia tocar nesses fios e até mesmo acender uma lâmpada. Não que você deva tentar qualquer uma dessas doideiras do Slavica em casa. Além disso, vale ressaltar que, embora muitos tenham escrito sobre os vários recordes de Struia, o site oficial do Guinness World Records não lista nenhum registro observado ou documentado que ele tenha alcançado. O que vocês acham? Esse cara é de verdade mesmo ou a confiança de vocês nele já tá com a bateria fraca? Vivendo na casca. Em 2007, o médico americano Anthony Gaspari estava na Indonésia para tratar um homem com uma das condições mais estranhas que ele já tinha visto. Por todo o corpo do paciente havia verrugas escamosas que se assemelhavam à casca de uma árvore. A condição o impedia de trabalhar e fez com que sua família o abandonasse e o isolasse da comunidade. O nome do homem era Dede Koswara e ele sofria de displasia de Lewandowski-Lutz, também conhecida como Síndrome do Homem-Árvore. Essa doença hereditária resulta em imunidade
imunidade celular defeituosa, o que leva a infecções incontroláveis pelo vírus do papiloma humano. Essas infecções causam o crescimento de verrugas semelhantes a árvores, chamadas de chifres cutâneos, que surgiram por todo o corpo de Dede. Atualmente, não há cura para a síndrome e os crescimentos só podem ser controlados por meio de cirurgias frequentes. No caso de Dede, a doença começou a se manifestar por volta dos 10 anos, quando os crescimentos começaram a aparecer em torno de um joelho machucado. Ao longo dos anos, essa condição piorou até que seus braços e pernas não pareciam mais humanos. Como se isso não bastasse, Dede teve que lidar com abusos de vizinhos ignorantes que achavam que ele estava amaldiçoado. Para evitar mendigar nas ruas, ele não teve escolha a não ser se juntar a um show de horrores e assumir o apelido de Homem-Árvore de Java. Em 2008, o Dr. Gaspari removeu com sucesso 6 quilos de seus braços e pernas. Isso é quase tão pesado quanto uma bola de boliche. A cirurgia permitiu que Dede usasse as mãos e andasse, mas infelizmente as verrugas sempre voltavam a crescer. Para complicar ainda mais as coisas, Gaspari foi obrigado a deixar a equipe médica de Dede depois de ser pego retirando amostras de sangue e tecido da Indonésia para uso comercial sem permissão. É claro, porque quem é que não conhece alguém que esteja interessado em uma bola de boliche feita de verrugas? Dede viveu na esperança de que um dia houvesse uma cura para sua condição, mas morreu em 2016 aos 44 anos, devido a complicações relacionadas à doença. Em 2019, a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, concedeu tratamento gratuito a outro paciente dessa rara doença, Abu Bajander. Até 2019, Abu passou por mais de 25 cirurgias para remover as verrugas. Ele recuperou o uso das mãos e agora consegue segurar seus filhos novamente. Tomara que esse cara tenha sorte no futuro. Dobrando como Browning. As pessoas continuam me dizendo que eu preciso ser mais flexível. Bom, talvez eu devesse seguir o exemplo de Daniel Browning Smith. Afinal, ele é o cara mais flexível do mundo. Daniel tem uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, que causa uma elasticidade extrema nas articulações e na pele. A Síndrome de Ehlers-Danlos é, na verdade, um conjunto de condições que afetam a função do colágeno no corpo. O colágeno é uma proteína importante encontrada na pele e no tecido conjuntivo. Quando criança, Daniel se inspirou em contorcionistas na TV e tentou realizar seus próprios movimentos fantásticos. Ele pulava do beliche e pousava fazendo espacate pro espanto e suponho que também pro terror de sua família. Sua flexibilidade lhe rendeu o apelido de garoto de borracha, e é fácil entender por quê. Daniel é capaz de fazer coisas incríveis com seu corpo, como girar o tronco 180 graus, deslocar os braços e as pernas e até mesmo espaçar suas costelas para fora do peito. Mas eu vou poupar vocês dessa visão. Ele até consegue passar por uma raquete de tênis sem cordas. Daniel entrou no circo aos 18 anos e desde então conquistou 7 recordes mundiais do Guinness. Se isso não bastasse, ele estrelou um comercial do Super Bowl, participou do filme Atividade Paranormal 3, fez captura de movimento para videogames e apresentou sua própria série de documentários sobre pessoas com habilidades extraordinárias como ele. A síndrome pode causar dor crônica nas articulações, pele facilmente machucada, problemas em órgãos internos e fadiga. Daniel admite que sua condição lhe causa algum desconforto muscular, embora afirme que seja apenas leve. Cara, eu sinto dor muscular só de escovar os dentes. Tahari. Se você já foi acusado de ter os olhos maiores que o estômago, então o seu nome não é Tahari. Nascido nos arredores de Lyon, na França, em 1772, Tahari descobriu que podia comer quantidades enormes de comida sem nunca se sentir saciado. Aos 17 anos, Tahari supostamente conseguia comer seu peso inteiro em carne bovina em um único dia. Esse cara sim podia falar que estava com fome para comer um cavalo ou uma vaca inteira. Apesar do seu apetite gigantesco, Tahari de alguma forma nunca pesou mais do que 45 quilos. Dizem que ele exalava um odor tão fétido que vapores surgiam de seu pescoço, como linhas de mau cheiro em um desenho animado. Quando estava com fome, a pele da sua barriga ficava solta o suficiente para que ele pudesse enrolá-la em volta da cintura que nem um cinto. Quando estava cheio, seu estômago inflava que nem um balão. Tahari encontrou um trabalho como artista de rua, surpreendendo as multidões ao comer qualquer coisa que jogassem nele. Ao longo de sua vida, Tahari era conhecido
por comer não apenas objetos não comestíveis, mas também um gato vivo, cobras, lagartos, filhotes e enguias. Enquanto era examinado em um hospital, Tahari vasculhava os restos descartados por açougues locais, bebia o sangue dos pacientes e supostamente comia cadáveres do necrotério. As coisas pioraram para Tahari quando ele foi acusado de comer uma criança desaparecida, o que era ilegal praticamente em todos os lugares, não só na França. Quando ele morreu, alguns médicos corajosos decidiram dissecar o corpo, que aparentemente secretava pus assim que foi aberto. Seu fígado e vesícula biliar eram excepcionalmente grandes, e seu estômago era enorme e revestido de úlceras. Seu esôfago era tão largo que quando ele abria a boca era possível ver até o estômago. Teorias foram apresentadas sobre qual condição Tahari poderia ter tido, e aqui estão algumas delas. Polifagia, um termo médico para fome incessante e comer excessivamente, causada por hipertireoidismo que ocorre devido à produção excessiva de hormônios da tireoide. Um hipotálamo aumentado, que é a parte do cérebro que causa a sensação de fome e regula a temperatura. Ou talvez ele tivesse um parasita, como um bom e velho ancilóstomo. Outro francês que podia comer coisas aparentemente inconsumíveis era Michel Lotito, nascido em 1950. Ao contrário de Tahari, Lotito nunca comeu animais vivos ou crianças. Em vez disso, ele comia normalmente metal e vidro. E ao longo de vários meses ele também comeu um avião. Nada como a culinária francesa. Ele adquiriu essa habilidade peculiar por ter revestimentos do estômago e esôfago excepcionalmente espessos, além de intestinos resistentes que o protegiam de danos. Ele também possuía ácidos estomacais surpreendentemente poderosos, o que bizarramente significava que metais não eram um problema, mas alimentos como bananas o deixavam doente. Bom, pelo menos ele certamente nunca precisou se preocupar com deficiência de ferro. Cheios de dedos. Você gostaria de conseguir mandar mensagens, tocar violão ou amarrar os cadarços com apenas uma mão? Então você gostaria de ter polidactilia, uma condição que faz uma pessoa nascer com dedos extras nas mãos ou nos pés. O oposto, ou seja, menos dedos nas mãos ou nos pés, se chama oligodactilia. A polidactilia é mais comum do que você imagina, com 1 em cada 700 a 1000 bebês no mundo nascendo com dedos extras. Por exemplo, a atriz inglesa Gemma Arterton, que talvez você conheça do filme Kingsman, nasceu com um dedo a mais, mas assim como a maioria dos pais, eles optaram por removê-lo ao nascer. Alguns casos, como o de 2019 de uma menina sem nome da China, são mais extremos. Ela teve 2 dedos extras parecidos com polegares em cada mão removidos cirurgicamente. A polidactilia foi observada em membros da família da menina ao longo de 5 gerações, mas devido a dificuldades financeiras, a família não pôde buscar tratamento médico. Além de remover os dedos adicionais, a equipe médica também endireitou os polegares dela e redirecionou o crescimento ósseo com a ajuda de hastes de metal. Nossa, parece bem confortável. Há poucas pesquisas sobre pessoas que vivem com essa condição, mas alguns estudos mostraram que dedos adicionais podem ser vantajosos. Uma família brasileira que abraçou sua condição são os Silva de Brasília. Dos 26 membros, 14 têm 6 dedos funcionais nas mãos e nos pés. Os membros da família com mãos maiores estão longe de se sentirem excluídos. Na verdade, são os membros da família sem dedos adicionais que se sentem excluídos. Um filho, João Assis, afirma que seus dedos extras o ajudam a ser goleiro no futebol. O único problema que ele tem é ajustar as luvas para caber todos os dedos. Talvez a gente esteja vendo aí o futuro Alisson, ou um futuro mestre de cubo mágico. Então tá aí, se você pudesse escolher uma dessas mutações, qual seria? Me conta nos comentários aí embaixo e não se esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível.